Mateus, capítulo 14, versículo 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escolheu Mateus, capítulo 14, versículo 17. Estarei lendo para não tomar tempo, que diz assim o versículo 17: Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Um texto bastante conhecido, irmãos, que reflete, que demonstra as maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Contextualizando, a Bíblia diz que os discípulos, assim como a multidão, já estavam um bom tempo ouvindo o sermão de Jesus, já estavam um bom tempo ouvindo Jesus falar. E eu sempre, quando me deparo com um texto em que Jesus ele está ministrando, eu me pego pensando: quão maravilhoso não será, não era, ouvir o próprio Cristo falar. Josias, em meio à pregação, sim, gostamos muito e nos sentimos alegres quando alguém ministra a palavra do Senhor, mas eu quero dizer, eu imagino a cena, o momento em que Jesus, com a sua doçura, com o seu jeito diferenciado, com os seus argumentos, com as suas palavras, começava a ensinar. Acredito eu que com um amor nas palavras que tocava todo o coração. Você não vai ver uma ministração em que Jesus está fazendo e tem meia dúzia de pessoas. Jesus era aquele pregador que enchia o templo. Jesus era aquele pregador que, quando ministrava, trazia as multidões. A Bíblia diz que nesse texto que nós lemos, eles estão ouvindo Jesus falar, e ouvindo ao ponto que eles se deparam que a noite está caindo, já não tem mais como comprar um alimento, e aí então ele é questionado: Senhor, despede a multidão, porque não tem o que dar à multidão, não tem para que eles vão e comprem. Jesus diz: mas espera aí, eu estou só contextualizando para nós ganharmos tempo. Jesus diz: mas o que tem? O que tem aí? A Bíblia diz que um menino se levanta e ele apresenta a Jesus 5 pães e 2 peixes. Note que em meio à multidão, Filipe diz que isso é pouco para o que temos aqui. Agora os discípulos estão olhando com um olhar material, agora os discípulos estão olhando para a dificuldade em si. Mas todas as vezes que Jesus se depara com uma dificuldade humana, ele não olha a dificuldade, mas ele olha o poder de Deus que há na vida dele. Note que apresentam a Jesus 5 pães e 2 peixes, e de fato, irmãos, não era suficiente. E o que eu quero dizer para você nessa noite: o que você tem? O que você tem nessa noite? Josias, o que eu tenho não é suficiente. Talvez você veio aqui nesta noite e a conta que você tem para pagar nessa semana, ela é tão grande que o que você tem no bolso não é suficiente. Talvez você veio neste culto de cura e libertação porque a enfermidade que você ou um parente seu está passando, os recursos que você tem, eles não são suficientes. Talvez você veio aqui hoje porque almeja e espera algo que para você, o que você tem não é suficiente. E deixa eu dizer para você uma verdade: verdadeiramente não é suficiente. Josias, então o que você tem para me dizer? Esse recurso que você tem não é suficiente na tua mão. Esse recurso não é suficiente para o que você e como você quer fazer. Então o que eu preciso? Faça igual esse menino. Jesus, eu não tenho nada, Jesus, mas o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Note que o pouco que o menino tinha não foi multiplicado na mão do menino. Note que o pouco que o menino tinha não foi multiplicado nas mãos dos discípulos. O pouco que foi apresentado foi colocado na mão de Jesus. E o pouco pode ser pouco na tua mão, mas na mão de Jesus um pouco passa a ser muito. Note que quando entregaram, é o ato, pastor, de entregar. É o ato de dizer: Senhor,
mas na mão de Deus, aquela funda e aquela síncope, ou melhor, aquela funda e aquela única pedra foi suficiente para derrotar o gigante colocado nele em todo o exército de Deus. Você consegue entender que na mão de Deus uma funda e uma pedra é suficiente? Deus não está dizendo para você, você precisa ter o que a irmã tem. Deus não está dizendo para você, você precisa fazer o que o mundo do lado faz. Nossa, pastor, me permita, mas nós nos deparamos às vezes com a realidade do próximo. Se eu tivesse o que ele tem, se eu falasse como ele fala, se eu pregasse como ele prega, se eu orasse como ele ora, nós nos deparamos com a ferramenta do próximo. Mas Deus está dizendo, é com o pouco que você tem que ele vai fazer coisas extraordinárias. É com o pouco que você tem que ele vai agir de forma extraordinária. Deus não está perguntando se você tem muito, Deus está dizendo que ele quer usar o pouco que você tem, mas para que ele faça milagre com o pouco que você tem, deixe de usar segundo a tua vontade e entregue na mão de Jesus o pouco que você tem. Note, eu finalizo, meu pastor, passei 2 minutos. Note que quando Deus vai chamar Gideão, Gideão se coloca numa posição de pequeno. Minha tribo é menor, eu sou menor da minha casa. Deus não está dizendo, Gideão, eu quero mais forte. Deus está dizendo, Gideão, eu quero quem está disponível. Gideão, eu não quero mais rico. Gideão, eu quero aquele que vai adorar esse Espírito de verdade. Gideão, eu não quero mais sábio, eu quero aquele que se propõe a fazer. Gideão, eu não quero mais inteligente, eu quero aquele que está disponível. Entende? Deus não está procurando quem tem, quem pode, quem é. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram